Olha só, que massa esse sambinha no meio do rock, hein, gente? Parabéns, gostei demais. A gente tá voltando com o som da Cordilheira no Calei, que está falando sobre tatuagens. Agora uma curiosidade sobre elas. Um dos registros mais antigos de uma tatu é de um homem que viveu 3.300 anos antes de Cristo. Ele foi encontrado congelado na década de 90 e foi apelidado pelos cientistas de Otzi. Esse homem, gente, ele tinha linhas em quase todo o corpo. Acredita-se que os desenhos tenham sido criados a partir da fricção de carvão em cortes feitos na pele. É mais ou menos aquilo que o Pedro explicou, né? Cortava ali a pele e colocava o carvão. Deve ter doído, hein? Bom, após alguns estudos, os cientistas descobriram que seus ossos tinham sido fraturados nas partes próximas às tatuagens. Isso os levou a acreditar que os povos da época utilizavam os desenhos como uma espécie de tratamento médico para diminuir a dor. Super curioso, né? Né, Daniel? Usar a tatuagem ali, o desenho, o corte com o carvão em cima para diminuir a dor, né? É interessante. Agora eu quero falar com você dos riscos de se fazer uma tatuagem, porque a pessoa que decide fazer, ela tem que se preocupar para que ela evite problemas futuros, né? O que pode acontecer com uma pessoa que faz uma tatuagem mal feita? Ou seja, vai num lugar que não tem indicação, um profissional que não é sério, um tatuador que não é sério, o que pode acontecer com ela? Exatamente. Eu acho que o risco mais comum que eu diria é o risco de arrependimento, de o desenho não ter ficado da forma como ele Sim, gostaria. A gente tem que entender e refletir que a cabeça muda, as modas mudam, os relacionamentos mudam, a atividade profissional muda e a tatuagem foi feita para ser permanente. Acho que esse talvez seja o risco mais comum. Do ponto de vista médico, há um risco também de reação alérgica, né? São produtos estranhos ao corpo humano que você está injetando numa camada mais profunda da pele, eles podem provocar reações alérgicas. Interessante, mais comum, não sei na experiência aí da Renata e do Pedro também, é o do pigmento vermelho. A tinta vermelha ela tem mais chance de ter reações alérgicas. Verdade. O terceiro risco é de reação de rejeição. A pele pode achar que aquilo ali é um corpo estranho e querer colocar para fora e rejeitar a tinta. Menos frequentemente pode acontecer infecção, a tatuagem, né? Aquelas agulhas que perfuram criam canais que podem romper a barreira de proteção da pele e os micro-organismos, bactérias, fungos, podem se aproveitar daquilo e causar uma infecção local. E, por fim, as doenças transmissíveis por agulha. São mais raras hoje,
né, os estúdios sérios, bons, têm todo esse cuidado de usar materiais descartáveis e esterilizados, mas há que se avaliar bem e pensar porque, né, as doenças como hepatite e AIDS podem ser transmitidas também por agulhas. Com certeza. E aí o cliente ele deve ficar de olho se está tudo esterilizado, né? Se é descartável. Como que ele pode ver isso ali na hora, identificar? Aí a gente vai pedir ajuda aí para os Vamos pedir. tatuadores, né? Sim, normalmente quando a gente vai montar o material, né? A gente já avisa para o cliente, olha, o nosso material é totalmente descartável. Eu, por exemplo, uso tudo descartável, eu não uso nada esterilizado. Então, eu já pego, explico tudo que eu uso aqui, eu pego e descarto depois. Monto na frente do cliente, desmonto na frente do cliente, para ele ter certeza que eu não vou usar novamente. É uma segurança até para o tatuador também, né? Também, para ambos. Interessante que ela falou, acho que esse papel tem que vir do tatuador mesmo, de mostrar, ó, estou utilizando o Sim, material que foi sim. corretamente, né? O cliente às vezes fica sem graça. É difícil para ele tecnicamente avaliar, acho que tem que partir Verdade, doutor, do você tem razão. tatuador. Sim, Isso é com e certeza. a vigilância também, ela tem um controle bem rigoroso sobre os estúdios de tatuagem aqui em Belo Horizonte, principalmente, que é onde que a gente mais vê. Então, isso também é uma segurança, assim, para o cliente. Então, é legal ver se esse estúdio está regulamentado, está todo certinho. E tem também um formulário, pelo menos, que a gente pede para o cliente preencher. E dentro Preencher. desse formulário está lá descrito todos os cuidados, além do que também todos os poréns que podem acontecer com uma tatu. Então, essa segurança, hoje o cliente já tem bem maior, assim. Lá no seu... Você é sócio, né? Do Sim. Capala Tatu, lá na Isso. Savassi, são funcionários, né? Isso. A vigilância vai como? Uma vez por semestre? Não, depende. Na verdade, Ou vai de surpresa? É, de surpresa, né? É de surpresa. Muitas das vezes E eles surpresa. são bem rigorosos para emitir um alvará para uma loja. Então tem que estar tudo nos conformes, assim, com a questão de asepsia, com a questão Com de certeza. logística, tudo isso. Doutor, você falou sobre a alergia. Eu imagino que é possível, você me corrige se eu estiver errado, mas prever se a pessoa ela tem a possibilidade de ter alergia através de um exame na hora, né? Não, na verdade, não No tem caso das como. tatuagens, não. Nenhuma alergia, você só tem como saber se você tem alguma alergia usando pela segunda vez. Você nunca vai saber se você teve alergia pela primeira vez, porque pela primeira vez que você teve contato, seu organismo vai criar uma reação de memória e num segundo contato que você vai ter uma reação alérgica. Então, nem na primeira vez do contato você tem a certeza que você não tem alergia. Entendi. Aquele exame que os dermatologistas fazem, que eles colocam umas substâncias, parece que 30 na pele, para ver qual delas reage. Qual é Já esse? fez esse exame, né? Já fiz. É, isso aí. Aí é exatamente Isso não eles serve para tatuagem. Não, na bateria padrão que os alergistas normalmente usam, não tem as tintas e os componentes químicos então, que não tem compõem a como prever. A tatuagem. pessoa pode Mas fazer você uma pode tatuagem. levar e testar. O alergista pode testar esses pigmentos, você levar. Não está na bateria padrão, mas pode sim ser testado. Entendi. É comum, gente, o cliente voltar falando que teve uma alergia? Você já teve alguma? Normalmente isso só com a pigmentação vermelha. Que eu já vi foi a pigmentação vermelha. Mas normalmente, todas as pessoas que teve a reação, ela já sabia que tinha reação à pigmentação vermelha, só que não fala. Porque a gente tem o cadastro, só que muitas das vezes a gente não tem certeza se foi preenchido corretamente. Então já aconteceu casos da pessoa ter e o corpo expulsar. Mas isso, se ela mascar um chiclete vermelho, passar um batom vermelho, ela já começa a ter a reação. Então, ela já sabe desde criança. Entendi. E muitas vezes isso aí, a gente vai até por associação, não tem uma ciência, assim, não tem um estudo muito completo em cima disso, mas até por associação, geralmente pessoas que têm alergia a iodo, a camarão, a esse tipo de coisa, têm alergia ao vermelho também. Quando tem, porque é muito raro. Mas quando isso acontece, geralmente por associação, que a gente acaba perguntando, alguém conhece, alguém que teve, por aí vai. Então, assim, não tem um estudo em cima disso, mas por associação tem alguma relação, assim, parece ter. Maravilha. Chegam a contraindicar? Essa alergia, ela é muito rara, assim, eu já vi, mas, assim, acho que até hoje, de todas as vezes, 1 ou 2 vezes. Então, e nem foi comigo, assim, foi de convívio, então... Não é tão comum, né? Bom, a gente vai continuar com o nosso papo sobre tatuagem, por quê? Vou fazer uma pausa aqui para falar de Agora Coach. Você sabe, o quadro é exibido sempre às quartas, mas nessa quarta, como o tema foi extraterrestres, nós tivemos, né, muito papo e a gente não conseguiu exibir. Então, quero que você assista agora e aproveita.
de hoje é sobre o medo. O medo ruim, porque tem o medo bom e o medo ruim. O medo bom é o medo gerado por um perigo real. O medo ruim é gerado por um perigo imaginário. O medo bom te protege, o medo ruim te impede de crescer. Eu fiquei pensando nisso outro dia, andando com meu cachorro numa bela manhã de sol. Imagina a cena, estou eu andando com um maravilhoso cachorro de cinema, quando vejo uma menina de uns 10 anos e sua mãe. A mãe viu o cachorro e disse para a criança, de um jeito bem ríspido, atravessa. A menina atravessou, mas perguntou para a mãe, mas por quê? É um cachorro tão lindo, ele é mansinho. O que aconteceu? A menina não estava com medo. Quem estava com medo era a mãe. Você pode dizer, é claro, porque a criança não sabe das coisas. Mas não foi isso. Neste caso, o que a menina viu? Um cachorro preso numa coleira, andando tranquila pela rua. E provavelmente ela tinha até uma informação a mais, que o cachorro era de uma raça mansa. A mãe olhou para o mesmo bicho, na mesma circunstância, e viu um leão. Para proteger sua filha de um perigo que ela estava imaginando, a senhora impediu que a criança chegasse perto do animal. Hoje, eu só quero te fazer uma pergunta para você refletir. Quantas vezes você deixou de experimentar alguma coisa por causa do medo de um perigo imaginário? Alguém te impediu? Ou foi você mesmo que se impediu? E você já impediu alguém que você ama de fazer alguma coisa com base no seu medo? Que prejuízos este comportamento trouxe? Reflita e tente separar os seus medos reais dos seus medos imaginários. Você vai aprender muito mais. Valeu, Raquel. Eu curti o Astor, viu? Seu cachorro é lindo. Bom, quarta-feira que vem a Raquel volta e a gente vai pro intervalo e já volta também. Até já.